se você recebesse uma planilha do Excel com um monte de dados, de repente um monte de palavras que você precisa separar? Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma lista de pessoas e ali tem o nome completo de todas elas e tal. Então, nome, sobrenome e tal. E você precisa separar em colunas. Talvez você precise ali do primeiro nome e do último nome apenas. Não precisa de mais nada. O que você faria? Ia fazer na mão? Ia completar um a um? Como é que seria o seu processo? Então é isso que eu vou te mostrar hoje. Como que você pode separar palavras dentro do Excel de pelo menos duas formas diferentes, dois cenários diferentes aí para você conhecer. Maravilha? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina, aqui a gente fala sobre informática, tecnologia do nosso dia a dia, estudos, carreira, desenvolvimento profissional e assuntos relacionados. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Por que você quer aprender mais do Excel? Você trabalha com Excel, você está querendo crescer na carreira e de repente você sente que vai precisar do Excel. Você é um estudante e utiliza o Excel de repente na universidade, na escola, enfim, ou mesmo para uso doméstico. Então deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu fico sabendo e consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então vamos lá. Bom, temos aqui um cenário padrão bem comum, né? Bem comum mesmo. A gente tem ali o nome completo, aqui só coloquei dois nomes, tá? Dá para fazer com três e tal, enfim. Então, coloquei dois nomes aqui, primeiro nome, último nome, e a gente precisa separar isso daqui, queremos que eles venham para cá. O que a gente pode fazer, Tarso? Bom, vou mostrar duas formas para você, tá? E aí a gente vem aí algumas variáveis. Então, primeira forma, talvez você já conheça, que é a gente trabalhar ali com os dados, né? Então, a gente vai vir aqui, seleciona aqui, por exemplo, na abinha aqui em cima de dados, tá? Você clica aqui e aí você vai vir aqui, ó, texto para colunas. Então, no nosso caso, a gente tem aqui, está delimitado, tudo certinho, tá? Então, a gente põe avançar. E aí, a gente vai escolher, ó, os delimitadores. Quais são os delimitadores aqui? É o espaço, né? A gente quer separar o que tem antes do espaço, depois do espaço. Então, a gente vai marcar o espaço aqui, tá? E o que mais? Então, ele já mostra bonitinho aqui como que vai ficar, beleza. Aí, a gente põe avançar aqui, ó. Então, aqui, ó, ele pergunta qual é o formato dos dados. A gente pode colocar geral ou texto, no nosso caso, tanto faz, tá? E aqui, onde é o destino? Destino. Se a gente colocar aqui na coluna C, que ele está deixando aqui, ó, C, ele vai matar o nome completo. A primeira pergunta é, queremos matar o nome completo? Às vezes queremos, às vezes não. Às vezes a gente só quer replicar, tá? Então, manter o original de um jeito e replicar. Então, a gente só quer replicar. Então, no nosso caso, a gente quer que comece na D6, tá? Então, eu vou pegar D6 aqui, ó. Vamos ver se ele vai. E aí, ele vai começar na D6 e depois colocar o outro no último. Então, vou clicar em concluir e olha aí, não matou o original, tá? Não matou e apenas complementou ali pra gente. Então, já facilita a nossa vida demais, né? Então, o que você está fazendo aqui? Texto para a coluna, tá? Então, ele vai pegar um texto e jogar para as outras colunas aqui. Fechou? Esse é um cenário. Agora, nós temos um outro cenário. Vou apagar aqui. A gente pode utilizar uma fórmula, né? Uma função aí do Excel, que é uma função um pouco mais recente, que antes não tinha e tal. Então, que é sinal de igual para abrir função, tá? Então, você já deve saber disso de cor até. Sinal de igual para abrir uma função. E aqui a gente vai utilizar a função texto. No nosso caso, a gente quer texto antes, neste primeiro nome. Então, você vai ver que tem ali, ó, texto antes. Desço com a seta do teclado mesmo, tá? Aperto Tab, ó. Então ele já abre ali a função para a gente. E aí ele pergunta, qual é o texto, Tarso? Bom, o texto é aqui. Fechou. Agora eu ponho ponto e vírgula para ir para a próxima condição ali. E qual é o delimitador? Aí a gente pode escolher, esse é o ponto. A gente pode escolher se a gente quer de fato o espaço ou se a gente quer um outro delimitador. Como que você acha, antes de eu responder aqui para você, como que você acha que a gente coloca o delimitador de espaço aqui? Pensa aí, se você quiser, pausa esse vídeo, óbvio eu não vou ficar pausado aqui, mas pausa você o vídeo para você
pensar antes de responder isso para mim. Por quê? Quando a gente faz o exercício de pensar, a gente aprende muito mais, tá bom? Então, tô te incentivando aqui a você buscar primeiro a resposta antes de eu falar. Mas maravilha. Agora, vamos supor que eu coloque aqui, sei lá, um espaço, é isso? Será que é isso? Vou pôr o espaço e ponto e vírgula. E vou fechar aqui. E olha aí, ele deu erro, né? Por que ele deu erro? Será que foi nesse tal do espaço? Vamos ver? Então eu vou mudar. Ó. Subo aqui, vou apertar F2 para a gente abrir a fórmula. Vou vir aqui no espaço e vou colocar uma aspa, tá? Ó, aspa, espaço, fecha a aspa, beleza? Agora vamos ver se vai funcionar, ó. Olha aí, agora funcionou. Percebeu? Quando você vai colocar uma espécie de texto, você tem que colocar entre aspas, tá? E o espaço é texto. Então, ele leu ali o espaço, tudo que é antes do espaço ele trouxe. Se eu arrastar isso para baixo, vamos ver se vai funcionar? Funcionou. Fechou? Agora a gente quer o último nome. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar a outra função. Função depois, olha aí. Então, a gente abre ela aqui. E a mesma coisa, a gente marca o texto ali, que ele está perguntando qual é o texto, fecha o ponto e vírgula, né? Põe o ponto e vírgula, abre aspas, põe o espaço, fecha aspas e fecha o parênteses, tá? E aí ele pôs ali também o Mendes. Posso fazer a mesma coisa e arrastar para baixo. Mas o que acontece se a gente mudar o delimitador? Será que a gente só pode trabalhar com espaço, vírgula, essas coisas como delimitador? Será que tem outras formas? Vamos supor que o que eu quero, na verdade, é colocar ali, de repente, primeiro nome. Então, vamos pensar aqui, primeiro nome e a primeira, ó, primeiro nome mais primeira sigla ali, tá? Primeira sigla do nome. Do último nome. Primeira sigla do último nome. Tá? Só para ficar ali um pouco diferente para a gente saber que é um sobrenome. Então vamos lá. Exemplo aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó. Texto. Será que a gente coloca texto antes ou texto depois? Texto antes, certo? Eu só quero a primeira sigla do último nome. Então eu vou colocar texto antes. E qual vai ser o nome? Qual é o seu texto, né? E depois qual é o delimitador? Se a gente quer a primeira sigla, então não pode ser o espaço, certo? Então, eu vou colocar aqui o delimitador, o E. Mas será que vai dar certo isso aí? Vamos descobrir? Ó, coloquei o E, que é o E do Mendes, né? Mas será que é assim mesmo? Então, teste. Ele me trouxe só o R. O que eu fiz de errado? Bom, acontece que quando eu coloco ali um delimitador, ele vai buscar o primeiro delimitador. Tá? Então, qual é o primeiro delimitador E? É esse primeiro de Renato. Então, ele mata tudo lá e traz só o R, porque ele já leu o primeiro delimitador. O que eu faço, então, para buscar um delimitador ali neste caso? Neste caso aqui, eu posso trazer um N. Tá? Então, ó, Mendes eu não quero. Então, tudo que for antes do Mendes. E deu errado de novo. Por quê? Porque tem um N no Renato. Tá? Então, dá a mesma coisa. Então, vamos entrar aqui, não vai ser mais E, N, vai ser um D. Neste caso aqui, ó, D. Agora ele trouxe, neste caso. Claro que se eu arrastar para baixo, não vai funcionar. Por quê? Se eu arrastar para baixo, ele vai ficar buscando esse delimitador também e não vai funcionar. Mas percebe que aqui ele já achou, tá? Neste caso específico aqui. Agora, se eu quiser fazer para uma coluna inteira, isso aqui vai dar erro, tá? Ele não vai achar nada. Normal. Tá? Então, só usei um exemplo aqui de como você consegue utilizar um outro delimitador. Claro que existem outras formas também da gente fazer esse processo de mostrar o que está antes. De repente, antes de determinado caractere, ele vai contar caracteres. Tá? Então, tem formas distintas. No que vai funcionar, neste caso aqui, por exemplo, é utilizar o delimitador espaço. Neste caso aqui, a gente criou um cenário bem particular e tal, e a gente só queria ali a primeira sigla, né, e tal, mas deste caso aqui, não adianta arrastar para baixo. Enfim, é só para você entender os cenários e ver o que é útil para você conhecer a função texto antes, texto depois, o que você pode fazer, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Fechou? Se você ficou com alguma dúvida, se você visualizou outros cenários aí que você viu bacana essa função que pode funcionar para você, deixa aí nos comentários também. Ou se você quer algo e não funcionou essa função, também deixa nos comentários que talvez eu responda a sua dúvida através de um vídeo.
Maravilha? Pelo vídeo de hoje é isso, mas antes, 2 recados para você. O primeiro é, se você curte o nosso conteúdo, considere se inscrever como membro, seja membro aí, tem um botão de seja membro. E ali você tem alguns níveis de membro, veja se algum se adequa aí ao que você busca. E o outro recado é que nós temos alguns conteúdos complementares que podem te ser muito úteis também. Nós vamos deixar os links aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Alguns relacionados ao Excel e outros relacionados ao mercado de trabalho, à sua carreira de forma diversa. Tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar, com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!